Olá, você sabe por que Jesus fala por parábolas? É isso que vamos entender na palestra com o Jorge Ávila. Olá, amigos do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Estamos iniciando mais uma palestra espírita que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, através do nosso canal do YouTube/CEFA. O palestrante dessa noite é o Jorge Ávila, que já está aqui conosco. Boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite, Aline. Boa noite, Priscila. Também estamos com a Priscila, nossa convidada. Ela fará a leitura inicial e a prece. O meu nome é Aline Pinsky e sejam todos bem-vindos nessa noite. Priscila, poderia iniciar para nós? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A princípio, eu vou ler um texto do livro da Transição Planetária. Vive-se na Terra o momento da grande transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primevas, que o assinalam profundamente, atando-o não raro a sua natureza animal em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Convido a todos para se colocar em posição de prece. Feche seus olhos. Vamos tentar, nesse momento, aquietar os nossos pensamentos e nos conectar com a espiritualidade. Vemos nos dias de hoje pessoas muito agitadas, sem paciência, em seus lares, forçados a viver com seus familiares, sem paciência no trabalho, no trânsito, nas suas atitudes. Peço a Deus que nos ilumine, nos oriente e aquiete o nosso coração. Estamos aqui para viver as provas e expiações. Que sejamos iluminados e orientados pelos nossos espíritos, amigos e protetores, a melhorar o nosso comportamento. Pedimos por todos os participantes do nosso centro do CEFA, que Deus ilumine a todos e que tenham maior aproveitamento e iluminação por essa palestra de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Priscila. Passo a palavra para você, Jorge. Boa noite. Então, muito boa noite a todos os que nos assistem nesse instante. Nós vamos, então, falar hoje sobre o capítulo 24, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual nos faz uma singela indagação. Por que falava Jesus por parábolas? Então, nossa palestra, então, vai tentar responder a esta indagação. Observe, então, que Allan Kardec trouxe a passagem descrita em
em 13, 10 a 15 do Evangelho de Mateus para o Evangelho segundo o Espiritismo, para que então todos nós pudéssemos estudar e compreender por que então Jesus falava por parábolas. Observem, os telespectadores, que Jesus, ao responder essa própria indagação de si mesmo, ele, na verdade, fez uma outra parábola. Mas, por falar em parábola, afinal, o que significa parábola? Então, nós temos que entender que, ao tempo de Jesus, e também naquela cultura, parábola poderia significar, talvez, uma piada, um ensino, um dito enigmático, um conselho, uma história, uma comparação e até mesmo uma analogia. Tudo isso estava dentro do conceito de parábola. Era, então, a parábola, uma linguagem figurada de ensino dos grandes mestres daquela época. Essa forma de ensinar vem desde o Antigo Testamento, em que muitos dos livros bíblicos também foram escritos dentro dessa linguagem figurada. Por isso, os livros bíblicos do judaísmo têm vários níveis de interpretação, como o primeiro nível é o nível literário, ou seja, é o texto na sua própria compreensão. Já o segundo nível, né, tem outro significado, como, por exemplo, a luz da candeia, descrita na parábola da candeia, tem um significado mais profundo do que a luz propriamente dita. Isso é a essência do ensino. Essa é a técnica que nos remete a olhar o mundo e ver as leis divinas. O texto de Mateus, lido agora, nos responde um pouco dessa indagação, ao explicar que a verdade não é uma conquista do saber, mas uma conquista evolutiva. Para assimilarmos, então, uma verdade, precisamos estar prontos para compreendê-la, evolutivamente falando. Nesse aspecto, a parábola tem uma vantagem por ter vários níveis de interpretação. Uma palavra que entendemos hoje com determinado significado, amanhã pode ter outro. Isso significa que o meu nível de compreensão está evoluindo, está ampliando, está se dilatando. Quando, então, nosso nível de compreensão ampliar, a mesma parábola ou o mesmo ensino vai nos oferecer nuances, detalhes, que não foram compreendidos na primeira vez, ou quando lemos, né, lá no passado. Esta é uma vantagem pedagógica da parábola, pois quando a luz é muito intensa, pode cegar. Olha eu aqui já também usando do recurso da parábola, né? Ou seja, o conhecimento muito elevado para uma criança, por exemplo, ou para quem não estiver preparado, não faz nenhum sentido. E até ao contrário, pode até confundir. Os ensinos de Jesus foram então transmitidos para pessoas dos mais diferentes níveis de evolução, dos mais diferentes diversidades, das mais diferentes culturas. Ou seja, não havia um nivelamento de conhecimento. Mas quando Jesus ensinava para os seus discípulos ou para seletos grupos, ele esclarecia mais profundamente sobre determinados assuntos. Allan Kardec, então, falando do educador Jesus, no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, esclareceu que Jesus viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Kardec esclareceu também que Jesus viera ensinar o caminho que a esse reino conduz. Jesus ensinou também os meios de nos reconciliarmos com Deus. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, a respeito de muitos pontos,
a lançar apenas o germe de verdades, que, segundo o próprio Jesus, ainda não podiam ser compreendidos por todos. Esse fato, né, justifica, então, a técnica do uso das parábolas por este grande médico, por este grande mestre, por esse grande educador. Por isso, Jesus ensinou somente aquilo que a humanidade estava preparada para assimilar naquele momento. Nos dias atuais, com os ensinos que a doutrina espírita nos proporciona, nós conseguimos, a partir do mesmo texto, da mesma narrativa, extrair ensinamentos novos, porque vamos nos espiritualizando, vamos evoluindo e, consequentemente, nossa capacidade de entendimento também vai se dilatando, se elevando, né? Vamos ficando mais compreensivos. Jesus, então, se utilizava das parábolas para expressar vários tipos de ensinos, como, por exemplo, para falar do reino dos céus, que este é semelhante a um pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, conforme anotou Mateus em 15:32. No caso da figueira, lembram-se da parábola da figueira? Ele descreveu ali, então, uma situação. Como? Quando, pois, os ramos se renovarem e suas folhas começarem a brotar, sabeis que está próximo o verão. Essas foram anotações de Mateus, em 24:32. Quando Jesus fala da parábola dos primeiros lugares, descrita em Lucas 14, 7-14, Jesus dá um conselho. Lembram? Olha, quando fores a uma festa, não ocupem os primeiros lugares. Ok? Quando Jesus fala em Lucas 4:23, médico, cura-te a ti mesmo, ele estava falando de um provérbio. Por isso, meus irmãos, é que o ensino do Cristo é sempre atual, porque ele, afinal de contas, é imortal. Allan Kardec, na questão 627 de O Livro dos Espíritos, indaga se ainda terão os espíritos alguma coisa a nos ensinar, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus. Ao que então os espíritos responderam que Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se mister agora, continua o espírito, respondeu a Kardec, que a verdade se torna inteligível para todos. Muito necessário é que aquelas leis sejam agora explicadas e desenvolvidas, pois tão poucos são os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. A maioria das parábolas de Jesus é para explicar o mundo espiritual, ok? Se formos buscar entendimento de suas parábolas com o entendimento do mundo material, não vamos conseguir entendê-las. Jesus, quando fala dessa realidade que transcende o nosso entendimento cotidiano, ele faz, então, o uso das parábolas. Por isso, ele começa muitas de suas parábolas com a expressão: o reino dos céus é semelhante a... Ok? Não é assim? Jesus, então, ao falar do reino dos céus, na parábola das bodas, por exemplo, vem nos dar uma ideia materializada de como é o reino celeste. É uma forma de ensinar aos poucos, gradativamente, pois à medida que vamos evoluindo, vamos também mergulhando na chamada dimensão espiritual, bem como nos meios necessários para alcançar essa compreensão. Jesus, ao falar por parábolas,
se utilizava de personagens reais do mundo material, que estavam à compreensão daquele povo e também daquela cultura, para explicar, então, o mundo espiritual, para explicar as leis divinas e, principalmente, meus irmãos, para ensinar valores morais, que muitos de nós ainda têm dúvidas, ou mesmo que ainda não compreendemos. Assim, então, Jesus foi o maior artífice do gênero literário de disseminar o conhecimento através das técnicas das parábolas. Jesus dava às parábolas objetividade e clareza, para que então as parábolas proporcionassem a reflexão sobre o assunto que se estava então ensinando. Emmanuel, na questão 290 de O Consolador, ensina que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para toda a humanidade. As parábolas ainda são utilizadas nos dias atuais? O que vocês acham? Será que ainda se usa essa forma metafórica de falar, de ensinar? Devo esclarecer a vocês que, recentemente, para discutir a educação de alunos com as famílias, determinada escola pegou seus educadores que se depararam com pais de diferentes níveis de compreensão e também de educação. E para se comunicar com todos, daqueles diferentes níveis, recorreu-se então ao uso de parábolas para fazer um novo experimento. Nas reuniões de pais e mestres, a comunicação foi feita através de parábolas. Assim, o emprego de parábolas foi usado como um processo educativo de valores. As parábolas são essenciais para se ensinar valores. Assim, então, se está validando o método de educação que Jesus usava. Mas como desenvolver a capacidade de elaborar parábolas? Os educadores e pedagogos têm, então, essa facilidade ou essa capacidade de desenvolver essa técnica. Quando querem levar determinada mensagem a um jovem ou a um familiar, sem ferir suscetibilidades, mas levá-los a uma reflexão, se utiliza, então, da técnica da parábola. Se querem que os pais participem da vida dos filhos, na escola, sabendo-se que tem vários pais que não participam, né, da vida de seus filhos, mas que se imporem essa condição, eles vão se retrair, né, e vão se melindrar com esse fato. Mas, se for contada uma parábola através de um problema, cria-se, então, uma história factível para levar a quem se quer alcançar, né, uma reflexão, então, sobre valores. A parábola, meus irmãos, ela não impõe nenhuma condição. O seu objetivo principal, a sua finalidade principal, é propor uma reflexão. A parábola permite que se dialogue com todos, independente dos níveis de educação formal dos participantes. Essa técnica tem evoluído bastante, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Exatamente no sentido de socializar a comunicação entre pais, alunos, mestres, né, para que todos possam entender a mesma linguagem. Daí, então, a importância de se estudar as parábolas, conhecer o seu sentido, a sua proposta, a sua forma de construção, para então compreendermos o sentido dos valores que elas nos propõem reflexionar. Então, meus irmãos, diante de
toda a nossa exposição, diante do que expusemos, da nossa forma de expor exatamente, ou de responder a essa indagação. Espero que ter explicado a todos, principalmente aos que nos ouvem, o porquê de Jesus ter transmitido os seus ensinos através da técnica das parábolas. Entendo que é uma forma muito antiga, né, de se ensinar, mas está gradativamente voltando aos níveis acadêmicos, às escolas, para que professores, pedagogos, pais, mestres, possam, então, lançar mão dessa construção de se passar valores e ensinos para que não se fira sentimentos, nem pais, nem educadores, nem ninguém, e que, na verdade, fica a mensagem, a reflexão, para que aqueles que se querem levar essa comunicação possam, então, refletir sobre aquilo, a mensagem da parábola que está sendo proposta. Meus irmãos, espero que a nossa exposição tenha respondido, então, essa indagação. Espero que também, com essas explicações, possamos entender melhor as construções, né, metafóricas das parábolas e que possamos estudá-las, não no sentido literário, conforme dissemos, mas no seu sentido profundo, no seu sentido místico, no seu sentido naquilo que Jesus deixou de reflexão para todos nós. Então, assim, eu encerro essa exposição, encerro essa palestra e vamos, então, agora, nesse encerramento, levar, então, a mensagem final, que é exatamente a nossa prece final. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, para que possamos dilatar nossa consciência, nossa compreensão, para que possamos não só compreender as mensagens descritas nas parábolas que Jesus nos legou, mas também para que possamos estar sempre cada vez mais receptivos a novos ensinamentos, a novas aprendizagens, para que assim, gradativamente, possamos irmos nos iluminando, amealhando cada vez mais progresso, que possamos assim, dia a dia, eliminar nossos vícios e desenvolver nossas virtudes. Que o grande mestre, o mestre dos mestres, derrame sobre todos nós, em especial nesse momento de angústia, de provações em que toda a humanidade se encontra, e que possamos encontrar forças, recursos para superar mais essas provações. Que Deus nos abençoe, nos ilumine a todos. Uma boa noite e até nosso próximo encontro. Muita luz e paz a todos. Que assim seja. Jorge, muito obrigada por essa noite, que você trouxe todo o seu conhecimento, sua sabedoria sobre esse assunto. E vamos agradecer a todos que estiveram conosco, acompanhando, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, que as vibrações de paz dessa mensagem de Jesus te envolvam a você e a sua família. Então, convidamos para que você esteja conosco na próxima terça-feira, às 20 horas, acompanhando o nosso canal do YouTube, mais uma palestra online. Somos do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis de Curitiba e, novamente, agradecemos a sua presença. Muito obrigado a todos e uma boa noite.